Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal TechStation. Vamos continuar nossa série sobre Hyperland e nesse vídeo nós vamos fazer algumas correções no Dolphin, vamos habilitar o serviço do Pookit e vamos configurar também o ClipHist, que é o gerenciador da área de transferências. Mas antes da gente entrar no assunto desse vídeo em si, eu vou fazer aqui duas alterações que eu acabei esquecendo de fazer no vídeo passado. A primeira delas é no meu navegador de internet. Então eu vou abrir aqui o Brave. E o Brave, ele é um navegador que, por padrão, ele utiliza um tema que não é nem GTK e nem Qt. Ele é um tema próprio dele que ele chama de tema clássico. E é um tema com visual claro. E como no vídeo passado eu mudei o visual de todo o meu sistema para um tema dark, eu quero que o meu navegador também utilize um tema dark. E para fazer isso daí, é bem simples. Você vai nesses três risquinhos que ele tem aqui no topo direito da tela, você vem em configurações, nessa tela você vem aqui em aparência, e aqui, o tema, que por enquanto está marcado como tema clássico, você seleciona aqui na frente para ele usar o GTK ou então usar o Qt. Como eu configurei ambos no vídeo passado para usarem o tema Dark, qualquer um dos dois que eu escolher vai deixar o meu navegador com tema Dark. Eu vou usar aqui o GTK porque eu gosto desse contraste que ele faz aqui na barra de endereços. Mas se você quiser, você pode usar o Qt sem problemas. Eu vou deixar em usar GTK. E além dessa alteração, eu tenho que configurar aqui também uma flag. E é muito importante que você também configure essa flag no seu navegador, caso você utilize um navegador que seja baseado no Chromium, ou o próprio Chromium, ou então o Google Chrome, ou o Brave, ou qualquer outro navegador que utilize a mesma base, a mesma tecnologia. E para configurar essa flag, aqui na barra de endereços, você vai digitar o seguinte: Chrome, //flags, e vai pressionar um Enter. Aqui nessa tela, logo de cara, ele tem um campo de pesquisa aqui na parte superior. E aqui você vai pesquisar por Ozone. E ele vai listar para você essa propriedade chamada Ozone Platform. Você tem que mudar o valor dessa propriedade de default para Wayland. É muito importante que você faça essa alteração porque ela corrige diversos problemas que você poderia ter aí no seu navegador utilizando Wayland. Então eu vou clicar aqui em reiniciar. E feita essa alteração, eu vou fechar o meu navegador. E agora, a minha segunda alteração que eu tenho que fazer é no meu VS Code, porque no vídeo passado eu configurei todo o meu sistema para usar a fonte JetBrains. Então, estou usando ela tanto no terminal quanto na interface do sistema. Mas no VS Code eu acabei esquecendo de configurar ela. Então, vou abrir o VS Code. Eu vou abrir algum arquivo qualquer aqui. Eu vou usar o hyperland.conf mesmo. Então, code.config /hyper/hyperland.conf. Pode ser qualquer arquivo, Só para mim ter uma visualização, mais ou menos, de como está a fonte aqui no VS Code. E para configurar a fonte aqui é bem simples, Você vem nessa engrenagem que ele tem aqui embaixo, vem na opção Settings, e aqui embaixo ele tem essa propriedade chamada Font Family. E aqui você vai basicamente colocar a fonte que você quer usar aqui no começo dessa lista, porque ele sempre vai lendo da esquerda para a direita, Se ele vai tentar usar essa fonte da esquerda, se ela não estiver disponível, ele vai tentar usar a próxima, que se também não estiver disponível, ele vai tentar usar a próxima e assim por diante. E para você configurar uma fonte que você quer, você vai simplesmente colocar ela aqui no começo dessa lista. Então, eu vou colocar uma vírgula e antes da vírgula, entre aspas, eu vou colocar o nome da fonte que eu quero usar. E a fonte que eu quero usar também é a fonte JetBrains. Então, aqui eu vou colocar JetBrains, mono, espaço nerd, espaço fonte. Cada fonte que você for colocar aqui, ela tem um jeito específico de você inserir o nome dela nessa lista, É importante que você pesquise antes como que você faz para configurar a fonte que você quer usar aqui. No caso da JetBrains, é desse jeito que você escreve. Você coloca JetBrains mono tudo junto, nerd fonte separado. Se eu voltar aqui para o meu arquivo hyperland.conf, ele já vai estar usando a fonte que eu configurei. Então, agora sim, a gente vai para o assunto desse vídeo em si. Começando aqui, então, a gente precisa corrigir esse problema do Dolphin, de que quando você tenta abrir algum arquivo, ele simplesmente exibe essa janela em branco, dizendo que você não tem nenhum programa associado que seja capaz de abrir esse arquivo. E esse é um problema que vai acontecer independentemente do arquivo que você tentar abrir. Seja um arquivo de imagem, um arquivo de texto ou um arquivo de vídeo, ele sempre vai mostrar para você essa janela vazia. Inclusive, se você vir aqui nas propriedades do seu arquivo, clicando com o botão direito e vindo em propriedades, a opção abrir com vai estar sempre com esse valor aqui na frente, nenhum aplicativo associado. E se você tenta alterar isso daqui,
ele nem exibe para você o menu para você selecionar o seu aplicativo, né? Então a gente vai começar corrigindo isso daqui. Primeiro, para exibir esse menu, quando você clica no botão alterar, você vai simplesmente instalar um pacote chamado KDE CLI Tools. E para instalar esse pacote, vou abrir o terminal e vou digitar aqui sudo pacman-s maiúsculo KDE-CLI-Tools. Confirmar a instalação. Com esse pacote instalado, se eu vir nas propriedades do meu arquivo e clicar novamente nesse botão, olha lá, agora ele já exibe para mim o menu para mim selecionar o programa que eu quero. Porém, a lista de programas ele ainda não exibe, né? Ou seja, ele não detecta os aplicativos no meu computador que sejam capazes de abrir esse arquivo. E para ele fazer essa detecção, a gente tem que instalar um outro pacote. Então, novamente, vou fechar essas janelas que eu tenho aberta, vou abrir o terminal mais uma vez, e agora eu vou instalar um pacote chamado Arch-Linux XDG Menu. Então, vou digitar aqui sudo pacman-s maiúsculo Arch-Linux-XDG-Menu. Confirmar a instalação. E agora, com esse pacote instalado, a gente precisa configurar uma variável de ambiente aqui no sistema. E o nome dessa variável é xdg_menu_prefix. E como valor dessa variável, você vai colocar aqui Arch com um tracinho aqui na frente. Tá? Esse valor Arch com tracinho aqui na frente, ele faz referência a esse pacote que a gente acabou de instalar, tá bom? E além de definir essa variável, você precisa executar um comando aqui na frente chamado kbuild sy coca6. Desse jeito aqui, tá? Kbuild sy coca6. Quando você pressionar o Enter, é para ele exibir essa mensagem aqui para você, tá? Kbuild running, desse jeito aqui. Se apareceu isso daqui para você, quando você abrir o seu Dolphin e tentar abrir algum arquivo, por exemplo, alguma imagem, olha lá, agora ele já foi capaz de abrir o arquivo. Porém, ele ainda está usando o Brave para abrir as imagens, né? E eu instalei um visualizador de imagens chamado QView. Então, eu vou fazer essa alteração aí. Eu vou fechar o Brave, vou vir nas propriedades do meu arquivo e eu vou vir aqui na opção Alterar. E olha lá, agora ele exibe a lista aí para mim. Porém, eu vou alterar a ordem dessa lista, né? Vou colocar o QView aqui como prioridade. Mas olha o que acontece quando eu clico aqui em aplicar. Ele simplesmente perde a referência novamente. E se eu tentar abrir essa imagem de novo, olha lá, voltamos à estaca zero, né? Ou seja, para corrigir esse problema definitivamente, a gente precisa adicionar aquela variável de ambiente e aquele comando lá no nosso arquivo hyperland.conf, para que toda vez que o nosso sistema iniciar, ele automaticamente defina aquela variável e rode aquele comando para a gente. Então, mais uma vez, a gente vai digitar o arquivo hyperland.conf. Vou digitar aqui code.config/hyper/hyperland.conf. E aqui nesse arquivo, primeiramente, na seção de variáveis de ambiente, Environment Variables, né? Embaixo das variáveis que a gente configurou no vídeo passado, eu vou configurar aquela variável xdg_menu_prefix. Então, vou colocar ela aqui embaixo. env igual xdg_menu_prefix. E aqui, ao invés de usar um sinal de igual, a gente usa a vírgula para informar o valor, né? Então, eu vou colocar a vírgula e como valor dessa variável, eu vou colocar aqui Arch com um tracinho aqui na frente. Mas, além de configurar essa variável, a gente precisa garantir que aquele comando kbuild sy seja rodado logo que o nosso Hyperland iniciar. E para fazer isso, a gente precisa configurar, aqui em cima da seção de variáveis de ambiente, tem uma seção chamada de AutoStart. Essa seção AutoStart é onde você pode definir qualquer programa ou comando do terminal que você queira que seja executado na inicialização do seu Hyperland. Ele tem alguns valores aqui configurados por padrão, né, mas todos eles estão comentados. E para você adicionar um programa ou algum comando à execução automática, basicamente você vai digitar aqui exec once, colocar um sinal de igual, e na frente você vai colocar o nome do programa ou do comando que você quer executar. Então aqui eu tenho que colocar aquele comando kbuild sy coca6. Se eu salvar o meu arquivo, encerrar meu Hyperland e abrir ele novamente, eu vou voltar no Dolphin, tentar abrir aquele arquivo novamente, e olha lá, já está funcionando. E se eu tento alterar o programa aqui na lista, vindo em propriedades e em alterar,
Olha lá, vou tentar mudar agora para o Brave novamente. Então, vou mudar ele para cima aqui na lista e vou clicar em aplicar. Olha lá, agora ele não desaparece mais. Tá? Então, esse problema já foi corrigido. Então, vou voltar aqui para o QView, vou clicar em aplicar novamente e veja que ele não desaparece mais aqui da lista, né? Eu posso até ver se o vídeo também está funcionando. Então, vou dar 2 cliques aqui no vídeo e ele funcionou normalmente, né? E ele está usando aqui o MPV, né? Então, se eu clicar aqui com o botão direito e vir em propriedades, olha lá, ele está usando o MPV Media Player. Então, feita essa correção, agora a gente vai configurar uma outra coisinha aqui no Dolphin, que é essa função que ele tem de quando você clica com o botão direito do mouse, ele tem essa opção aqui de abrir o terminal aqui, né? E quando você clicasse nessa opção, era para ele abrir o terminal dentro dessa pasta que você está. Porém, essa é uma função que só vai funcionar por padrão caso você utilize o console como emulador de terminal. E o console, ele é o terminal padrão do KDE. E se você não utiliza o console, você precisa fazer essa configuração manualmente, que é o meu caso aqui, que eu utilizo o Kiri, né? Então, eu preciso configurar que o Kiri é o meu terminal padrão. E para fazer isso, a gente vai digitar um arquivo chamado KDE Globals, que também fica dentro do diretório .config. Então, vou abrir aqui o terminal mais uma vez e vou digitar code.config/KDE Globals. Esse é o nome do arquivo, tá? Vou pressionar o Enter. E ele tem alguns valores já configurados por padrão, né? E você vai simplesmente adicionar uma seção aqui no começo desse arquivo chamada General, ou seja, configurações gerais. Então, entre colchetes, você vai digitar General, desse jeito aqui, com G maiúsculo. E aqui embaixo, nesse General, você vai digitar Terminal Application, desse jeito que eu digitei aqui, tá? Com T e com A maiúsculo, um sinal de igual, e aqui na frente você vai informar o terminal que você usa. No meu caso, eu utilizo o Kiri. Então, vou salvar esse arquivo, e agora, se eu abrir o Dolphin, eu vou entrar em alguma pasta aqui, por exemplo, a minha pasta de imagens. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em abrir o terminal aqui. E olha lá, agora ele já funcionou, né? Ele já está dentro da pasta imagens. Então, agora a gente vai habilitar o serviço do Pookit. E se vocês lembrarem, eu disse no primeiro vídeo dessa série que o Pookit é um serviço que roda em segundo plano que permite que você faça a autenticação do seu usuário, né? Ou seja, para que toda vez que algum programa, alguma ação que você for querer executar no sistema necessitar de privilégios de superusuário, você ter como fazer essa autenticação, né? É o Pookit que vai exibir para você aquela janelinha para você digitar a sua senha. E eu vou dar aqui um exemplo bem simples. Eu vou tentar executar alguma ação aqui no sistema que necessite de privilégios de superusuário. Por exemplo, eu vou entrar no diretório /etc, que é um diretório que pertence ao sistema, né? Ou seja, ele não pertence a nenhum usuário. E eu vou tentar copiar e colar algum arquivo aqui dentro. Por exemplo, o arquivo hostname. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. E ele vai me dizer que eu não tenho permissão de escrita nessa pasta, né? E não vai permitir que eu faça essa alteração. Mas se vocês lembrarem também, eu instalei no primeiro vídeo dessa série um pacote chamado KIOadmin. E eu disse para vocês que esse pacote KIOadmin, ele permite que aqui dentro do Dolphin vocês façam alteração em qualquer pasta que vocês quiserem. Basta que dentro dessa pasta que você quer alterar, você pressione as teclas Ctrl, Shift, Alt e A. Então, ele vai exibir essa janela dizendo que isso daqui é uma ação arriscada, eu tenho que saber o que eu estou fazendo, eu vou dizer que eu entendo e aceito os riscos, mas ao invés de exibir aquela janelinha para mim pedindo a minha senha, ele simplesmente me disse que eu não tenho permissão para alterar essa pasta. Ou seja, esse ponto aqui ele faz referência ao diretório atual, né? Ou seja, ele não permitiu que eu fizesse essa autenticação. E ao invés disso, ele simplesmente me disse acesso negado. E isso aconteceu porque o Pookit ainda está desabilitado. Então, a gente precisa habilitar o Pookit para que ele exiba aquela janelinha para mim digitar minha senha. Tá? Então, para habilitar o Pookit, a gente vai ter que adicionar ele também no arquivo hyperland.conf. Então, mais uma vez, eu vou digitar aqui code.config/hyper/hyperland.conf e vou vir aqui na seção de Auto Start, que é a seção onde a gente define os programas que a gente quer iniciar junto com o sistema. E eu instalei o Pookit
do KDE. Né? Eu disse para vocês que vocês poderiam instalar o Pokit do Gnome, o Pokit do Hyperland, qual vocês quiserem, mas eu instalei o do KDE. E o Pokit do KDE, ele fica instalado dentro do diretório usr/lib. Tanto que se eu digitar um ls dentro desse diretório, então ls/usr/lib, e eu subir aqui um pouquinho nessa lista, olha lá, ele tem aqui o Pokit KDE Authentication Agent 1. Tá? É esse comando aqui que a gente tem que executar na inicialização do sistema. Então, vou dar um Ctrl+Shift+C nesse comando, só para garantir que eu digite o nome dele corretamente. Né? E aqui, na seção de Auto Start, eu vou adicionar uma nova linha com um novo exec once. Ou seja, na inicialização do sistema, eu quero executar. O que eu quero executar? Esse comando aqui. Então, eu vou colar com Ctrl+V. Porém, desse jeito que ele está aqui, não vai funcionar. Então, eu preciso informar o caminho completo dele. E ele está dentro de /usr/lib. Então, o comando completo tem que ficar desse jeito. exec once em /usr/lib /pokit KDE Authentication Agent 1. Desse jeito aqui, tá? Senão não vai funcionar. Feito isso, eu vou salvar o meu arquivo, vou encerrar o Hyperland e vou abrir ele novamente para ele executar esse comando que eu acabei de adicionar. E feito isso, eu vou tentar fazer essa mesma alteração que eu tentei fazer agora há pouco. Então, vou abrir o Dolphin, vou entrar no meu diretório /etc, eu vou tentar copiar o arquivo hostname, Ctrl+C, Ctrl+V, ele vai me dizer que eu não tenho permissão de escrita nessa pasta, né? Então, eu vou executar o KIODmin, pressionando Ctrl+Shift+Alt+A, vou clicar que eu entendo e aceito os riscos. E agora, ao invés de dizer que eu tenho acesso negado para essa pasta, ele exibiu aqui para mim essa janela para mim autenticar o meu usuário. E se eu clicar aqui em detalhes, ele exibe aqui para mim a ação que eu quero executar, que no caso eu quero gerenciar arquivos como um administrador, e ele vai me dizer também o ID do programa que quer executar essa função, que no caso é o KIOadmin. Então eu vou informar minha senha de superusuário, porém como eu demorei para digitar minha senha, ele já me gerou um erro aqui em cima, então eu vou cancelar. Vou fechar essa telinha e vou abrir novamente. Então, vou voltar lá para o meu diretório /etc, Ctrl+Shift+Alt+A, vou dizer que eu entendo e aceito os riscos e vou informar a minha senha. Então, 1, 2, 3. Clicar em OK. E agora sim, ele permite que eu faça a alteração que eu quiser. Perceba que aqui em cima ele até está marcando, né? Ó, agindo como um administrador. Tenha cuidado. Ou seja, porque a partir de agora, eu posso fazer a alteração que eu quiser aqui dentro dessa pasta. Se eu quiser, eu posso dar um Ctrl+A e deletar tudo, se eu quiser. Né? Mas lógico que eu não vou fazer isso. Né? Você tem que tomar cuidado com o que você vai fazer. Tá? Então, vou tentar copiar e colar aquele arquivo novamente. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar um nome diferente para ele aqui. Clicar em continuar. E ele copiou normalmente. Né? Se eu quiser, eu posso deletar um arquivo. Então, vou deletar esse arquivo que eu acabei de copiar. Pressionar um Delete. E já está aí funcionando. Né? Eu usei o KIOadmin como exemplo. Mas qualquer outro programa no sistema que necessitar de privilégios de superusuário vai precisar que você tenha o Pokit habilitado aí no seu computador. Tá? Então, se eu quiser sair desse modo de administrador, eu posso clicar aqui em parar. Para encerrar esse vídeo, então, agora eu vou configurar o ClipHist, né, que é o nosso Clipboard Manager, o nosso gerenciador da área de transferências. Ele é um programa que vai armazenar tudo que a gente copiar aqui no nosso computador e a gente consegue acessar o histórico dele através do nosso aplicativo de menu. Seja o Rofi, seja o Wofi, qualquer aplicativo. Tá? E para configurar o ClipHist, a gente novamente tem que editar o arquivo hyperland.conf. Então, vou abrir aqui com code.config/hyper/hyperland.conf. Vocês já estão cansados de ver isso daqui, né? E eu tenho que adicionar ele aqui na seção do Auto Start também. E se eu entrar na wiki do Hyperland, então vou abrir o navegador, vou digitar aqui Hyperland Wiki, vou entrar aqui na wiki do Hyperland. Você vai procurar aqui nesse painel lateral essa seção aqui chamada Useful Utilities. Tá? Você vai expandir essa seção e aqui ele vai ter esse Clipboard Managers. E aqui ele vai te listar o ClipHist, vai listar o Clipman e diversas outras opções que você pode usar também. Né? Tem o Clipse, tem o CopyQ, tem diversas opções aí. E para configurar o ClipHist, ele me dá aqui essas duas linhas para mim copiar e colar no meu arquivo.
Então, eu vou clicar nesse ícone que ele tem aqui na frente, ele vai copiar para mim essas duas linhas. Eu vou vir no meu arquivo hyperland.conf e eu vou colar aqui na seção de Auto Start essas duas linhas. Vou remover essa linha que está em branco e é basicamente assim. Nessa linha aqui de cima, como ele mesmo diz, armazena apenas dados de texto, enquanto essa linha aqui de baixo armazena apenas dados de imagens. E além dessas duas linhas, eu tenho que copiar também a linha que faz a integração com o meu menu. E aqui embaixo, logo abaixo dessas duas linhas, ele tem aqui algumas opções. Se você utiliza o Rofi, você vai copiar essa linha aqui. Se você utiliza o Wolfi, é essa linha que você vai copiar. Tá? No meu caso, estou usando o Rofi, então vou copiar essa linha aqui de cima. E perceba que essa linha é basicamente um atalho, é um bind. Então, eu vou colar essa linha lá na seção de atalhos do meu arquivo hyperland.conf. Então, vou descer aqui na seção de atalhos e eu vou colar embaixo do atalho de abrir o navegador de internet. Então, vou dar um Ctrl V. Eu só vou alterar isso daqui de tecla super para main mod. Tá? É basicamente a mesma coisa, como a tecla main mod aqui que eu estou usando é a tecla super, então isso daqui não vai fazer diferença nenhuma. Tá? Eu só vou escrever aqui main mod, só para deixar mais bonitinho aqui, mais alinhado com as outras. Então, se eu salvar o meu arquivo, encerrar o Hyperland e abrir ele novamente, o Clip Hist já vai estar funcionando. Então, vou pressionar aqui as teclas de atalho que abrem o meu histórico, então com Windows e V. E, por enquanto, ele ainda não tem nada armazenado, porque a gente acabou de inicializar ele, então a gente ainda não copiou nada, ele não tem nada no histórico dele. Então, vou abrir o arquivo hyperland.conf mais uma vez e eu vou copiar algum pedaço de texto desse arquivo. Tá? Então, vou copiar esse auto-generated daqui para baixo. Então, vou dar um Ctrl+C e a partir do momento que eu dei Ctrl+C dessa informação, se eu abrir o histórico do Clip Hist novamente, olha lá, ele já armazenou essa informação aqui. E se eu ir copiando outras coisas, por exemplo, vou copiar essa linha do monitor, vou copiar também essas variáveis, então Ctrl+C, vou copiar também as variáveis de ambiente, então vou dar um Ctrl+C nisso aqui também, vou copiar essa parte aqui de animações, tá? Então vou contornar tudo isso aqui, vou dar um Ctrl+C. Se eu abrir o histórico do Clip Hist de novo, olha lá, ele vai armazenando tudo que eu vou copiando nessa lista. E a qualquer momento eu posso acessar qualquer uma dessas informações que eu copiei. Então, a última coisa que eu copiei foi esse animation, mas digamos que eu queira colar a informação que eu copiei primeiro, que foi essa parte aqui de cima do meu arquivo. Por exemplo, essa seção aqui de variáveis, se eu quiser colar ela. Então, eu vou acessar o histórico do Clip Hist, eu vou selecionar essa informação que eu quero colar, então essa seção aqui de variáveis de ambiente, vou pressionar o Enter para selecionar isso daí, e no final do meu arquivo eu vou colar essas informações. Então, vou dar um Ctrl+V e olha lá, ele colou exatamente a opção que eu selecionei aqui no meu histórico. Tá? Se eu quiser agora pegar aqui a primeira linha que eu copiei, que é essa auto-generated, então vou pressionar um Enter, vou vir aqui embaixo, Ctrl+V. Tá? Ou seja, ele armazena tudo que eu copiar em um histórico e a qualquer momento eu consigo acessar essas informações e colar elas aonde eu quiser. Mas, lógico, como eu disse, ele não armazena apenas dados de textos, tá? Ele armazena imagens, ele armazena também referências de arquivo, tudo que você copiar aí no seu computador, tá? E nesse vídeo é basicamente isso. Mas ainda tem muita coisa para a gente ver nessa série de Hyperland, A gente precisa também configurar o nosso papel de parede, a gente precisa trocar o cursor do mouse, configurar a Waybar, terminar de personalizar o menu, A gente configurou o Rofi mais ou menos, mas tem muita coisa para alterar aqui nele ainda. A gente vai aumentar o tamanho da fonte, vai adicionar ícones e tudo mais, a gente vai mexer também na tela de login, que por enquanto a gente está usando a tela do TTY, para fazer login aqui no nosso sistema. A gente vai instalar um gerenciador de logins. Tem muita coisa para fazer aqui ainda nessa série de vídeos, tá? Então, eu já convido você que, caso você não seja inscrito no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo dessa série. Se você gostou do vídeo, peço que deixe o seu like, compartilhe se possível, pois assim você vai estar me ajudando demais. E sempre que possível, deixe um comentário para aumentar o engajamento do vídeo. Já quero inclusive aproveitar para agradecer a todos vocês que vêm comentando em todos os meus vídeos. Muita gente dizendo que está gostando muito dessa série de vídeos, então isso me anima demais para continuar a gravar vídeos aqui para vocês. Já estamos chegando aí à marca de 2.000 inscritos. E mais uma vez convido você que ainda não é inscrito para se inscrever para me ajudar a atingir essa marca aí. Tá? Então agradeço desde já, vou ficando por aqui. Valeu, falou!